Bom, pessoal, nessa aula eu vou continuar mostrando para vocês mais detalhes sobre diferença de potencial e circulação de corrente, porque isso gera muita dúvida em meio aos iniciantes e até mesmo aos mais experientes. Como nesse treinamento nós vamos trabalhar basicamente com medições de tensão, ou na maior parte do tempo em medições de tensão, é importante que vocês saibam, através das tensões, quando existe circulação de corrente e quando não existe, para poder identificar quando o circuito está aberto ou alterado, coisas que vão acabar ficando mais claro no decorrer do curso. Mas nesse momento eu gostaria de passar para vocês entender melhor essa questão de diferença de potencial e também de circulação de corrente. Então aqui eu vou fazer uma abstração onde eu vou dizer que a partir desse ponto eu tenho uma fonte de tensão com 5 volts. E nesse ponto, outra fonte de tensão de 5 volts. Vai haver circulação de corrente aqui? A resposta é não. Por quê? Pelo motivo que eu já expliquei anteriormente na aula de diferença de potencial. Não há diferença de potencial. Ambos os extremos estão ligados a 5 volts. Então, se eu fizer uma subtração entre esse ponto, que eu vou chamar de A, e esse eu vou chamar de B, entre A e B, eu tenho 5 menos 5 é igual a 0. Então, eu tenho nada de diferença de potencial entre os dois extremos. E, consequentemente, não haverá circulação de corrente ali. Por outro lado, eu vou fazer um outro desenho aqui, onde eu tenho meu ponto A e meu ponto B. Este lado ligado a uma fonte de tensão de 5 volts e esse lado ligado a uma fonte de tensão de 3 volts. Há diferença de potencial aqui? Sim. 5 menos 3 é igual a 2 volts. Então eu tenho uma diferença de potencial sobre esses dois pontos de 2 volts. Consequentemente, haverá circulação de corrente nessa malha. Então é importante que vocês saibam que a corrente ela não circula apenas a partir dos 5 volts para a minha referência, para o meu terra. Por exemplo, eu poderia ter aqui, eu ainda não vou desenhar nenhum componente específico, mas para que vocês saibam, eu poderia ter aqui a minha referência, esse é o símbolo para GND ou ground, terra, e aqui 5 volts. Aqui há circulação de corrente. Sim, vai haver bastante. Na verdade, isso aqui, posteriormente vocês vão entender que isso aqui que eu acabei de fazer é um curto. Porque não há nenhum componente que exerça determinada oposição à passagem de corrente. A corrente passa livremente até a minha referência, o meu terra. O que vai provocar um consumo elevado de corrente e vai provocar curto. Então isso aqui é um curto. Mas, todavia, há circulação de corrente entre 5 volts e 0. Há uma queda de tensão entre os dois pontos de 5 volts. E se eu dissesse que aqui é 5 volts no ponto A e aqui no ponto B eu tivesse menos 1 volt. Existem tensões negativas também, vocês vão aprender bastante sobre isso. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 5. Quanto eu tenho de queda de tensão até aqui? Pensem um pouquinho. Se aqui eu tenho 5, para chegar em 0 são 5. Mas a partir do 0 continua. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e por aí vai. 5 para menos 1, eu vou ter uma queda de tensão total de 6 volts entre esses dois pontos. Então sim, vai haver circulação de corrente nesse sentido, da tensão mais positiva para menos positiva, porque nada mais é do que isso. Tensão elétrica, ela vai do mais positivo ao menos positivo. Então você tem geralmente a referência que é o 0 volts, mas essa tensão ela pode subir dentro desse eixo de referência até um determinado valor, descer
para um valor negativo, positivo. O que é o positivo e negativo, então? Positivo e negativo nada mais é do que uma referência. Eu estou referenciando que a tensão está indo para um ponto mais positivo em um sentido, e quando ela corta o eixo zero, ela começa a ir no outro sentido, ela vai ficando menos positiva em relação a esse ponto. Então ela vai descendo, ficando menos positiva. Então nada mais é que o negativo é uma referência dizendo que essa tensão está indo para o outro lado, e mais positiva está indo para o lado de cima. É só uma questão de posicionamento, mais positivo ou menos positivo. Então tensão positiva e tensão negativa nada mais é do que o direcionamento daquele sinal. Isso é bastante interessante que vocês entendam, porque é muito importante na hora de analisar um circuito saber que menos 5 volts e mais 5 volts, na verdade eu só estou dizendo que essa tensão está indo para o outro lado a partir da referência. Bom, essa foi a aula mostrando para vocês um pouco mais sobre diferença de potencial e circulação de corrente e uma certa lógica que vocês precisam obedecer na hora de fazer a análise. Muitas vezes se acha que 2 pontos, 5 volts e 5, não tem diferença de potencial entre os 2 pontos, não tem circulação de corrente. É simples assim. Na verdade, aqui é o mesmo ponto que aqui. Eles estão interligados. É isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre resistores. Vai ficar muito mais fácil entender esse conceito. Então, até a próxima aula.